você chamou a atenção do rei,
retirando de você toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que está te perturbando, Ele está tirando de você nessa noite. Toda pergunta, todo questionamento, Ele está tirando de você nessa noite. Oh, Jesus, oh, Senhor, eu só quero te dar. Eu só quero a tua presença, eu só quero ficar neste lugar. Nada além de ti, só quero a ti. Nada além de ti, só quero a ti, e nada nada além de ti, só quero a ti, e nada nada além de ti, pois uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, pois uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aplaude o Senhor Jesus com toda a honra e toda a glória. Vamos receber o pastor que será trazer a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Só quero a ti, nada mais. Vamos seguir essa frase. Você se lembra que em Jesus está tudo aquilo que você precisa. Jesus é suficiente em tudo. E Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando você diz que você só quer a Ele, tudo aquilo que está nele estará em você. Nada além. Diga mais uma vez: só quero a ti, só quero a ti, e nada além de ti. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. Aplauda mais uma vez ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diga para o seu irmão, pessoa do seu lado: que bom que você está aqui nessa noite. E eu posso dizer para você: que bom que vocês estão aqui nessa noite, amém? Porque Deus preparou um banquete especial, e aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo para estar nesse lugar e que se deixaram de si mesmos e ouviram a voz de Deus e encontraram esse chamado, vão poder se alimentar desse banquete. Você está com o seu estômago espiritual vazio e preparado para receber aí, sim ou não? Deus só pode encher aquilo que está vazio, e quando aquilo que está vazio fica cheio, Ele pode transbordar. É como água e azeite, os dois não se misturam, é uma mistura homogênea, não tem como misturar os dois. Assim somos nós e Deus. Quando nós nos esvaziamos do nosso conceito, da nossa vida, então Deus nos enche da sua unção até transbordar nos 4 níveis, amém? Diga comigo, 2, 13: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos dizer mais
pessoa assim: transborde nos 4 níveis da unção. Transborde nos 4 níveis da unção. Amém? Provérbios capítulo 14, versículo 2. Capítulo 14, versículo 12 de Provérbios. Quem achou, diga amém. Poucos trouxeram Bíblia. Ou não acharam? Quem achou, diga amém. Ninguém achou. Estou sendo rápido demais, né? Mas o versículo está aí. Se você não trouxe Bíblia, eu falei algo para uma pessoa essa semana. Eu disse assim: olha, não vai se abismar com o que eu vou dizer. Como eu amo ver o povo com a Bíblia na mão. Foi para você, né? Foi para o Lucas. Como eu amo ver o povo vir na igreja com a Bíblia na mão. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Porém, eu prefiro que o povo venha na igreja sem Bíblia, a não ser na escola bíblica. E o Lucas, por quê, pastor? Eu digo assim, porque é engraçado. A gente conhece no altar quem lê a Bíblia e quem não lê. E o Lucas acertou os 2 motivos. São 2 motivos, quais são? Ele acertou. O primeiro, a pessoa demora para achar, né? Não é o caso aqui. Hoje eu vi que o pessoal foi ligeiro. Tem aluno da escola bíblica aqui hoje com a Bíblia na mão, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Tem aluno de PQ. Mas a gente vê quem não conhece, né? Outro detalhe é que a pessoa lê o versículo e não olha mais para o pastor, porque o versículo é muito melhor que o pastor. Então ele vai olhando o versículo que está embaixo, e esquece da pregação. Ele diz: meu, que promessa maravilhosa. Mas isso era para ele ler em casa. Você está entendendo aí, irmãos? Agora tem uma tecnologia maravilhosa, né? Eu, quando me converti há 30 anos atrás, já era assim, né? Mas era por projeção, né? Colocava projeção de plástico, né? Num projetor, o retroprojetor, não é isso, né? É isso, Eduardo? É reto, né? E agora nós temos essa tecnologia que nos ajuda muito, é verdade, sim ou não? Coisa boa, né? Coisa boa. Tem gente que não gosta de tecnologia, né? Quem não gosta tinha que usar a Bíblia em pedra, né? Porque foi quando Jesus escreveu para Moisés, foi em pedra. Mas olha que coisa boa, você consegue enxergar aí, sim ou não? Eu falei tudo isso para dar um tempo para você encontrar, amém? Olha o que diz aqui: há um caminho que ao homem parece certo, mas ao final leva a caminhos de morte. Diga misericórdia. Pode sentar. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Abençoe os meus queridos irmãos, ó Deus, que se esforçaram, que saíram de suas casas, que vieram a este lugar porque te amam, Pai. Cantaram louvores ao Senhor, proclamaram palavras proféticas e agora estão aqui de coração aberto. Fala conosco, Pai. Que não seja eu, mas o Senhor, o Senhor, Espírito Santo, com todo o teu poder e a sua glória, falando desse altar, como eu estou aqui, Pai, me dá também. E que todos nós possamos transbordar nos 4 níveis da unção, em nome de Jesus. Amém. Só quem quer faz assim: eu quero transbordar. Faz assim, ó: eu quero transbordar. E você vai. Há caminhos que para o homem parecem certos, mas ao final leva a caminhos de morte. Quantos de nós, em vários momentos da nossa vida, ficamos tristes por resultados que estão em nós, em nossa vida conjugal, em nossa vida familiar, em nossa saúde, e muitas vezes tristes até com Deus. Alguns têm a ousadia, eu nunca consegui ter, de dizer: por que, Deus? Se eu tive também, eu não me lembro. Por que, Deus, isso acontece? Como se tudo fosse o plano, o projeto e o propósito de Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que tudo o que acontece na terra, até mesmo a Bíblia vai bem profundo ao dizer que nem as folhas das árvores se movem se não for pelo poder de Deus. O poder de Deus atua em tudo e em todos, mas veja que a Bíblia não fala pelo querer de Deus, porque tem coisas que Deus não quer, tem coisas que Deus permite. Passa um pouquinho aí, filho. Diga: nem tudo Deus quer.
Diga: algumas coisas Deus permite. Diga o título da pregação comigo: o caminho errado de Jacó. Vamos dizer juntos, 2, 3 e... caminho errado de Jacó. Agora você fala com o seu nome no final. O caminho errado. Fala aí, 1, 2, 3 e... o caminho errado do Regis. Você falou o seu nome, não o meu, né? Por que do Regis? Por que não do Jacó? Por que do Ailton? Por que da Luana? Porque todos nós temos um momento de Jacó em nossa vida. Por 40 anos, Jacó fez o que queria, mas sem pedir de Deus a opinião. Jacó queria, eu já preguei aqui, o que era certo de maneira errada. E nós pregamos aqui, foi título a semana retrasada: não queira o certo da maneira errada. O certo da maneira errada vai dar errado. E o certo é sempre certo do início ao fim. E acaba certo. Agora preste atenção nisso. Jacó, ele queria a bênção do pai. Mas será que a visão dele era exatamente na bênção? A bênção da primogenitura, que Jacó brigava com seu irmão gêmeo Esaú, que nasceu primeiro do que ele, ou seja, tinha o direito da primogenitura, não era simplesmente o pai olhar e dizer assim: meu filho, eu te abençoo. Era que aquele homem que fosse abençoado pelo seu pai seria o único herdeiro, olha Cássio, o único herdeiro de todos os bens. Eu pesquisei a soma similar daquilo que Isaac poderia ter, era de hoje mais ou menos 2 bilhões de dólares. A briga dos filhos com certeza não era pela frase eu te abençoo, era pelos 2 bilhões. Isaac era um dos homens mais ricos da Mesopotâmia, onde ele habitava ali no Oriente Médio. A briga dos 2 irmãos era exatamente por dinheiro e não pela bênção. Enquanto que a bênção é maior do que o dinheiro. Quantos concordam com isso? Diga amém. A Bíblia não diz que ter dinheiro é pecado, mas a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. A regra naquele momento era que o filho mais velho era o único herdeiro de todos os bens do pai. Não havia divisão de herdades. A herança não era dividida. O filho mais velho era o dono de tudo, e os demais filhos, homens, moravam no local, tinham o direito de usufruir de tudo, mas eram empregados do filho mais velho. E as filhas não tinham direito a nada. Elas se casavam com algum homem que tinha alguma coisa. Era assim antigamente. Então agora Jacó brigava por algo que ele achava que era certo, mas ele não pediu a opinião de Deus em nenhum momento. Ele não disse: Deus, quem sabe eu compre a primogenitura do meu irmão por um prato de lentilha. Eu vou orar, vou jejuar, talvez fizesse como Gideão, vou botar um novelo de lã, se ficar molhado, eu vou vender, eu vou comprar por um prato de lentilha. Não. Ele pegou a opinião de sua mãe. Todos os filhos, todas as mães dizem ter, e todos os pais também dizem ter um amor igual a todos os filhos. Psicologicamente, irmãos, há inúmeros estudos que mostram que isso não é verdade. E os estudos religiosos mostram que o único amor invariável é o amor ágape, o amor de Deus para os homens. O amor dos homens para os seus filhos varia. Ah, não, mas eu amo todos os meus filhos iguais. Você só está mentindo para si mesmo. Você ama um deles mais do que o outro, por mais que pareça que é idêntico. Mas tem aquele que te chama mais atenção, tem aquele que você ora mais por ele, tem aquele que você jejua mais, às vezes porque é mais incomodativo, ou às vezes porque é um cara muito bom, uma menina muito boa, então você fica feliz. Você diz assim: eu tenho fã, sou pai de fulano, e o ciclano também. Eu amo todos iguais, eu sou pai de muitos filhos, irmãos, e eu digo: eu amo todos iguais, mas existem os mais queridos, porque são mais próximos. Assim era a família de Isaac com seus filhos Jacó e Esaú. Isaac puxava muito mais pelo seu filho Esaú.
E a Bíblia, veja, que eu não estou falando em um engano, porque se eu estiver falando engano, quem está enganando é a Bíblia, e a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia diz que Jacó era o querido de sua mãe, mas era gêmeo. Se ela amasse os dois e se existisse só um tipo de amor, porque o amor de mãe é o amor filos, enquanto o amor do casal é o amor eros, e o amor filos e o amor eros são amores variáveis. O único amor invariável é o amor ágape, o amor de Deus pelo homem. Esse não muda. Oh, glória a Deus. E o nosso amor para Deus, esse é filos, também é variável. Tanto que tem pessoas que se desviam do caminho da verdade. E porque Jacó era o queridinho da mamãe, e a Bíblia diz que ele lavava a louça, limpava a casa, fazia comida. O outro era um caçador e tinha um exército, era bravo. O outro puxava mais o lado do pai. A Bíblia diz que Jacó não buscou a Deus, ele não orou a Deus para tomar decisões. Ele buscou o conselho de sua mãe, o conselho de quem a amava, e porque o amava, queria o melhor para ele. Todo mundo que te ama quer o melhor para você, mas não quer dizer que essa pessoa vai te dar os melhores conselhos. Nem toda pessoa que te ama, irmão, vai te dar bons conselhos. O único bom e verdadeiro conselho é a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora há pouco uma pessoa estava me dizendo que não ia poder vir no culto, que ia ficar orando em casa. Eu disse assim, não. Mas é que Jesus pediu para eu ficar falando com ele. Eu disse, não. Jesus disse, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a Bíblia, tem outro versículo aí da Bíblia, diz, Jesus ele fala que se algum de nós, ou até mesmo um anjo, vier pregar outro evangelho, seja anátema, amaldiçoe e não dê ouvidos. Isso é um outro evangelho. Isso aí não é palavra. Jacó queria as coisas fora da palavra. Jacó queria as coisas fora do contexto divino. Ouviu um conselho errado, o conselho da mãe. Existem pessoas que estão ouvindo o conselho da sua própria mente. Uma vez eu perdi um membro dessa igreja porque ele pediu para eu orar para ele, porque ele ia dizimar 3 milhões de reais na igreja. Eu disse, ô glória! Dentro de mim eu dei um pulo bem alto, por fora eu fiquei sério. Eu disse, mas eu pensei depois comigo, mas esse guri não, ele é soldado, recruta, ele não ganha nem um salário inteiro. Como assim? Como assim, irmão? Não, nós estamos em 10 pessoas orando, jejuando, compramos um bolão da Mega Sena, nós vamos ganhar. Deus já nos revelou. Eu dei risada e disse, eu não posso orar por prosperidade, porque quem não é fiel, dizimista. A Bíblia diz isso, que quem não dizima, o devorador entra e consome. Então eu vou orar por ti, você é abençoado, o devorador entra, consome e você vai culpar eu e Deus. A Bíblia não promete que alguém vai ganhar na Mega Sena. A Bíblia diz que aquele que é fiel ao Senhor trabalhará e comerá do fruto de suas mãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus vai abençoar o teu trabalho, isso é promessa. Deus vai abençoar o nosso ganho sadio. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa ficou triste, foi embora, mas eu tenho um costume comigo, eu não quero perder ninguém, mas entre perder alguém e a minha salvação fica comigo, e eu prego a verdade. Você está me entendendo aí, meu irmão? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu quero ver a igreja cheia de gente, mas porque estão ouvindo a verdade e estão aceitando a verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não sou aquele pastor demagogo que diz, para mim um pouco está bom. Não, eu quero milhares, eu quero ver, irmãos, sonhem comigo, eu quero ver 4 cultos com 1000 pessoas, cada um aqui em Santiago. Não é nem 10% da cidade, isso é muito possível, irmãos, e muito possível. Eu já tive 400 membros, praticamente 380 e pouco, numa cidade de 4.000 habitantes. Então nós podemos muito aqui. Você consegue ganhar muitas almas para Jesus. Amém, irmãos? Sonhe alto, mas eu quero muito e muito com qualidade. Esse é o meu sonho. Amém? Cada um tem o seu. Agora preste atenção nisso que é forte. Jacó fez o que fez, determinou o que queria que acontecesse por conselhos e vontade própria. Pula aí, filho. Escute agora. A unção que transborda em nós. E o que é a unção? Diga comigo, o poder de Deus. Diga forte, poder de Deus. Diga agora assim, poder dos céus.
Unção está se referindo a uma palavra celestial, algo que não é terreno, algo que não é construído nessa terra. Eu posso receber enquanto oro, jejuo, em santidade, enfim, mas não vem da terra, vem dos céus, vem de Deus. Deus é a fonte, Jesus Cristo é a fonte de toda a unção que eu preciso. E esse poder, essa unção opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Semana passada nós ouvimos isso, Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que gera unção em nós aqui na terra é o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz ali: a unção que transborda em nós vem de uma aproximação mais profunda de Jesus. Olha bem para mim aqui, irmão, já vai entrar no versículo. Olha aqui primeiro. Eu quero ter unção, eu quero ter poder. Jacó queria ter o poder, e esse poder só poderia vir de um lugar, porque quem abençoou Abraão, quem abençoou Isaac, foi Deus, e não foi a sorte, não foi ninguém. Foi Deus que prosperou tanto o avô dele quanto o pai dele. Ele queria transportar esse poder, mas ele queria de forma terrena. E a unção, ela vem de uma união profunda, de uma intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga: a unção vem da intimidade. Se você não vai ter intimidade com Deus, não sonhe com unção. Você pode até receber renovo espiritual na igreja, no momento do culto, falar em línguas, isso é maravilhoso. Mas eu estou falando de uma vida em cotidiano, onde que diariamente você tem o poder de Deus se movendo em você e através de você. Isso vem de intimidade, isso vem de TSD, tempo a sós com Deus. Você orar com o seu Deus na sua casa. Isso vem de comunhão. O que é comunhão? É estar na igreja o máximo de tempo possível. Isso vem de aliança. O que é aliança? É dizimar, é ofertar, é orar, é vir na Santa Ceia, é ter aliança renovada. Isso vem de frutos, que é ganhar almas. Você ganhar almas, quanto mais alma você ganha, mais íntimo você é do Pai, porque você revela amor pelo sacrifício dele na cruz, que morreu para salvar toda a humanidade. Aleluia! Você está conseguindo compreender isso, sim ou não? Jacó, ele queria as coisas de forma terrestre, sem intimidade. Você não vê Jacó orando vez alguma, e Jacó tinha 40 anos de idade. Podemos dizer, irmãos, muito mais profundo do que Jacó era como alguém da igreja, não. Jacó era como se ele fosse o filho de um pastor, e realmente ele era o filho de um pastor, porque Isaac era agrônomo e agricultor, e ele também era agropecuarista. Então, agropecuarista é um pastor, né, na antiguidade. Realmente ele era filho de um pastor, porque ele levava a palavra de Deus aos povos. Você está me entendendo aí? Imagina um filho de um pastor com 40 anos, nunca tinha orado. Uma vez eu vi um pastor falando, graças a Deus saiu da quadrangular, sendo nossa igreja. Ele disse: sabe, irmãos, eu não sou muito de orar, mas eu não tive que orar esses dias, e aí eu sou. Eu fiz assim, como assim? Ele tem 50 anos de idade, ele não é muito de orar. Meu Deus do céu, como fica então uma vida sem oração? Se orar é falar com Deus. Então ele disse que era um cara que não falava com Deus. E como é que ele tomava atitudes? Era isso que aconteceu com Jacó. Foi o que aconteceu com o meu triste amigo. Olha o que diz aqui em Tiago 4,8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. As Bíblias mais antigas dizem: achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Purifiquem as mãos, pecadores, de vocês que são de ânimo dobre, limpe os vossos corações. Diga glória a Deus. A Bíblia está mostrando que a unção, ela vem de uma aproximação, e é uma ação e reação. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Aleluia! Olha que coisa forte. Parece que Deus está longe de mim, pastor. Espera aí, irmão, deixa eu te explicar. É você que está longe dele. Parece que Deus não me responde. Deixa eu te explicar uma coisa aí. É você que não está respondendo ele. Como é que começam os 4 níveis da unção da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante em Lucas 6? Dá e você primeiro é você, depois é Deus. Deus tem tudo que você precisa. Então você faz sua parte. Pode crer que Deus vai fazer a dele. É por fé.
Não é aquela promessa que nós tínhamos em antigas religiões: Deus, se tu me der, eu te dou. Isso é promessa. Com Deus ainda é promessa, é voto. Deus, eu vou te dar porque sei que depois que eu te dar, o Senhor vai me dar o que eu preciso. Não toma lá de cá. É uma ação e reação, a lei da física. É eu agindo e Deus reagindo. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. É uma ação e reação, diga ação e reação. Primeiro, para que eu tenha unção, eu preciso me aproximar. Eu preciso ser íntimo. Para eu ser íntimo, eu preciso me aproximar de Jesus. Diga comigo, aproximação. Diga ação e reação. Quando eu tenho ação e reação, vem uma segunda atitude. Vocês, irmãos, purifiquem as mãos dos pecadores. Ou seja, se eu começo a ter intimidade, eu começo a mudar as minhas atitudes. Diga, quem tem intimidade, muda as atitudes. Hoje eu falava de tarde com duas pessoas que nos cultos de quinta-feira à tarde ficam comigo para conversar sobre Bíblia. E eu perguntei para essas duas pessoas o seguinte: as duas, graças a Deus, responderam igual, as duas pessoas, dois rapazes, e me responderam igual, graças a Deus, né? Eu disse assim: o que é melhor? Um cara que se diz santo, puro, que não vai a baile, não bebe, não fuma, não usa drogas, não prostitui, lê bastante a Bíblia, mas ele diz: eu não vou na igreja, porque na igreja tem muitos pecadores. Qual que é melhor? Esse homem ou um outro homem que vai, terminou o culto de domingo, ele vai para o baile? Ele vai no culto, mas terminou o culto, ele vai para o baile. Terminou o baile, ele vai para um motel. Terminou o motel, ele vai cheirar uma carreira de pó. Mas depois do outro domingo, ele está lá de novo na igreja. Qual desses é o melhor? Os dois me responderam certo. Melhor é o que está na igreja, porque o que está na igreja pode ser transformado, e o que está fora da igreja pode ficar perdido. Ninguém é santo fora do caminho. Se nós pudéssemos ser santos fora do caminho, Jesus não precisava ter morrido por nós. Nós somos salvos pela fé e pela graça, por aquilo que Jesus conquistou. Diga glória a Deus. Jesus disse: vinde a mim como estás, que de maneira alguma eu te lançarei fora. Eu me achego como eu estou. A transformação ocorre por meio da intimidade. Quanto mais íntimo, mais eu sou transformado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E os meus antigos conceitos de pecados e de mundo vão ficando para trás à medida que eu me aproximo de Jesus. Tem gente que diz assim: não, a hora que eu mudar eu vou na igreja, a hora que eu mudar eu me batizo, a hora que eu mudar eu sou fiel. Não, primeiro seja tudo isso, então as coisas vão ocorrendo ao longo do tempo. Aleluia! Qual de nós, por mais velho que sejamos na fé, estamos tão santos que não precisamos mais do Espírito de Deus? A mudança é diária e por toda a vida. E olha o que ele diz agora: e vocês de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Uma hora querem as coisas por Deus, uma hora querem as coisas pela carne. Uma hora querem as coisas do jeito de Deus, uma hora eu quero as coisas do meu jeito. Isso é ânimo dobre. Uma hora eu desisto, uma hora eu continuo. Não tem paradeiro no seu pensamento. O que ele diz? Limpe os vossos corações. E o que é o purificar o coração aqui? Tirar toda a ação de dúvida oriunda da carne. Porque o que gera dúvida se vai dar certo ou não é porque você está agindo pela carne. A hora que você agir 100% guiado pelo Espírito Santo, você não vai ter dúvida nenhuma, porque quem prometeu foi Ele, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode aplaudir a Jesus aí? Toca aí, filho. Oh, glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra. Glória a Deus. Isso aí, igreja. Que Ele os aperfeiçoe em toda boa obra, para que se cumpram a sua vontade, realizando em vocês o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Diga glória a Deus. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais Ele me aperfeiçoa. É Ele que aperfeiçoa. A perfeição é uma unção de poder que vem dele. Deus só dá aquilo que nós estamos preparados para receber. Esta campanha, ela está aqui te preparando. Esta campanha, ela está preparando você, te deixando pronto para receber aquilo que Deus já pagou com preço de sangue na cruz. Ele está aqui te aperfeiçoando. A cada quinta que você vem, a cada domingo que você está aqui, Ele está aperfeiçoando a sua vida, e você está cada vez se tornando mais e mais apto para receber aquilo que Deus tem para você. Vamos lá, filho, olha que forte.
Quando nós nos aproximamos de Jesus, Deus fala conosco. Olha o que diz em Jó 33,14. Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Entretanto, ninguém dá atenção. A Bíblia não está falando que Deus fala só de duas formas. Eu, por exemplo, vou trazer aqui 4 formas que Deus fala. Mas aqui, irmãos, olha só, a Bíblia está falando que Deus insiste em falar conosco, mas Deus quer a sua atenção. Jacó fez tudo pela carne, tudo pela sua vontade, sem pedir a bênção de Deus, sem saber se Deus queria aquilo para ele e se aquela era a forma certa dele ser abençoado. Veja que ele não precisou da herança do pai. 28 anos depois, quando ele retorna para a casa do pai, ele está mais rico do que o pai. Ele não precisou daquilo que ele queria, ele só precisou da unção de Deus. Tudo que você precisa para realizar os seus sonhos, tudo que você precisa para realizar os seus desejos em Cristo, é da unção de Deus em sua vida, de mais nada. Eu preciso de um bom emprego, eu preciso de ganhar na Mega Sena, eu preciso melhorar minha saúde. Você só precisa da unção. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus de todo o teu coração. Creia, você só precisa crer. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Tudo ele fará. Você só precisa da unção dele. Então o resto ele vai fazendo. Tudo aquilo que você precisa, ele vai transformando a sua vida, te tornando apto e te entregando. Aleluia. Olha o que diz aqui, ó. Deus fala de vários modos. Como é que eu vou saber se Deus quer e o que Deus quer para a minha vida e não errar como Jacó errou? Você precisa ouvir a voz de Deus. Diga para o seu irmão: pare de ouvir a sua própria voz, comece a ouvir a voz de Deus. Olhe para outra e diga assim: não siga mais conselhos errados, siga a voz de Deus. Pastor, como eu vou saber a voz de Deus? Vamos lá, filho. Olha aqui o que diz a palavra. As palavras de Jesus já chegam a nós em 4 níveis diferentes. Estamos falando dos 4 níveis da unção. Quais são eles? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então qualquer similaridade não é mera coincidência, está certo? É porque realmente Deus também tem 4 formas de falar conosco. Vamos lá, filho. Jesus fala aos nossos corações. Diga: Jesus fala a quem? Aos nossos corações. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Por quê? Porque Deus fala ao teu coração, e a palavra de Deus é vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus é a palavra, e ele diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que eu vou escutar Deus no meu coração? É simples. Você escuta como uma voz, você escuta como um pensamento, você escuta como um sentimento. Você está orando e você tem um sentimento e você já sabe o que deve fazer. São as formas de Deus falar. E como eu vou saber se realmente não é o meu próprio coração, mas é Deus falando ao meu coração, pastor? Simples. O que você está recebendo está de acordo com a palavra em todos os níveis. Se estiver fora da palavra, é como essa pessoa que me disse que ia ficar em casa para falar com Jesus em casa. Ela inventou uma própria Bíblia. Se está fora da Bíblia, não veio dele. Mas essa é uma forma muito íntima, e ela só se dá quando você está em oração. Tem gente que pensa que oração é monólogo. Se ajoelha e diz, né? Senhor, eu preciso disso, daquilo, eu quero isso, já aconteceu isso, queima fulano, destrói meu plano, está repreendido o mal no nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, e vai-se embora. É um monólogo. Ele fez uma peça de teatral. Oração é um diálogo. Você tem que falar e tem que esperar. Ora um pouco e para, não fala nada. Escuta. Deus vai falar no teu coração. Se Jacó tivesse orado, na hora que a mãe dele dissesse assim, vai lá e faz de conta que tu é o teu irmão e mente com o teu pai, ele disse, tá bom, mãe. Não ia brigar com a mãe, mas ele ia dizer, eu vou lá orar primeiro. E Deus ia falar para ele, tá certo? Tá certo mentir, Jacó? Quem é o pai da mentira, Jacó? E Jacó não ia fazer o que fez, mas ele não foi orar, não ouviu a voz de Deus, e deu tudo errado. Quantas coisas que nós estamos fazendo sem orar, irmãos?
Quantas coisas que a gente não pede a direção de Deus em oração. Simplesmente vai lá, Senhor, abençoa que eu quero fazer isso, e vai-se embora. Ele não diz, Senhor, o que o Senhor acha? Eu farei isso ou não? Porque se você entregou sua vida a Deus, ela não é mais sua. Vamos lá. Diga, Jesus fala pela palavra. Salmos 119 e 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra nos guia, a palavra nos direciona, a palavra nos ilumina. Jesus fala pela sua palavra. A Bíblia também diz que toda a palavra de Deus é apta para ensinar, exortar e discernir os pensamentos e as intenções do homem. O que a Bíblia está falando com isso, irmão? Sobre palavra. É que nela eu tenho resposta. Você pode fazer de várias formas. Ora a Deus e depois abre a Bíblia no meio. O que sair, saiu. Pode ser que dá certo. Para mim, algumas vezes, Deus certíssimo. Deus pode falar, irmãos, pela palavra através de várias outras formas. Eu me lembro que uma vez, agora há pouco tempo atrás, eu estava orando no carro e do nada, eu não sou muito fã, mas eu já fui, mas não sou tão fã hoje em dia de escutar rádio. Mas eu decidi escutar o rádio, em vez de ligar a mídia do meu play, eu liguei a rádio do carro e na hora tinha um pastor lá falando, umas linguagens bem estranhas, mas falou pela palavra de Deus e falou exatamente respostas àquilo que eu estava orando no carro. Ele não foi a palavra do pastor, ele deu um versículo. Você está me entendendo? Ele diga glória a Deus. Deus falou por meio da palavra. Às vezes você pode ir lá ouvir uma pregação do pastor Regis no YouTube, no Facebook, e de repente Deus fala contigo, porque usou a palavra. Você veio aqui agora nesta noite, Deus está usando o que para falar com você? A palavra também, né? Não só isso, mas também a palavra. Você pode pegar um versículo na Bíblia, Senhor, eu preciso descobrir o que o Senhor tem para a minha relação. Então você vai lá na chave bíblica ou no dicionário bíblico, pega a palavra relação, abre lá, vê todos os versículos sobre relação e você vai aprender o que Deus pensa sobre relacionamento, e Deus fala com você pela palavra. Você vem numa escola bíblica e o assunto da noite é exatamente o teu assunto. Deus falou pela palavra. Você vai num grupo missionário e o missionário abriu a palavra e Deus falou contigo pela palavra. Você vai numa célula e quando vê o estudo da célula é exatamente uma resposta. Deus falou pela palavra. Quando você estuda, quando você abre a Bíblia, quando você tem respostas. Eu gosto muito de pegar o maná. Tem alguém que tem aí o antigo manazinho na sua casa? O pão diário, aquele caixinha de promessa, tem vários nomes, né, em cada região. Tem também, eu também tenho uns 3 em casa, um do Estevão e 2 meus. E eu gosto de pegar ele lá. Deus fala tanto comigo naquilo ali. Eu digo, Deus, eu estou precisando de tal assunto aqui, fala comigo. Parece até a escola sacerdotal do Antigo Testamento. Deus fala certinho, que coisa maravilhosa. Mas quantas vezes Deus, olha, eu tenho que fazer isso, me abençoa, e sabe? Não, busca a primeira resposta. Vamos lá. Terceiro, diga, Jesus fala pelo profeta. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Deus está usando a minha vida para falar contigo agora. Diga glória a Deus. Mas não é somente no culto que eu quero dizer, no momento da ministração, do alimento da palavra de Deus para a nossa vida, mas no dia a dia. Eu louvo a Deus que aqui eu tenho uma gama de pessoas, muitos estão aqui até nessa noite, que não fazem nada sem me pedir uma oração ou um conselho. Eu acho isso maravilhoso. Eu digo, essa pessoa vai dar muito certo na vida, e aí a pessoa já está fazendo certo, eu estou profetizando que vai dar certo, e a gente ora junto, tá, e começa a dar certo. Essas pessoas dão certo. Não viajam sem pedir uma bênção, não tomam uma decisão sem pedir uma bênção, não avisam o pastor, pedem para fazer. Eu digo, meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Eu também, meu irmão, sou assim. Eu não viajo sem ir lá no meu bispo pedir, me abençoa, estou viajando, me abençoa. Agora mesmo que nós temos célula lá em São Vicente, eu vou para o meu bispo ora por nós, temos célula. Agora nós tivemos um grupo de homens, além do bispo me abençoar, na verdade, mandou uma oração para eu colocar junto dos homens, para nos abençoar, e foi uma bênção a viagem. É isso daí, Deus fala por meio do profeta. Quantos dizem, o que Deus uniu não separa o homem, e a pessoa teve um casamento desgraçado, e a pessoa diz, não posso me separar. Mas quem disse que foi Deus que uniu? Às vezes a pessoa conheceu essa outra pessoa num baile, não pediu oração para ninguém, não orou, não jejuou por esse relacionamento, só fizeram coisas erradas antes de se casar. Quando se casa, dá tudo errado. Deus me deu essa pessoa. Não foi você que escolheu.
Você tem liberdade também para escolher. Você tem livre-arbítrio. Deus me deu esse emprego horrível. Mas você nunca perguntou, pastor, o que o senhor acha desse emprego? Será que é para mim ou não? Não, você simplesmente foi lá, deu a carteira para o cara assinar e veio para o pastor, unge aqui que assinaram a minha carteira. O pastor ungiu ao serviço dele, o pastor orou ao serviço dele, mas não foi a vontade de Deus, porque não decidiu antes. Você não pode pensar que eu estou aqui, irmão, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu estou aqui porque eu aceitei um chamado, deixei tudo para trás, para poder ser um canal de bênção para a tua vida. E se você crer nisso, você vai prosperar. Não é obrigado a crer, mas se crer, vai prosperar. Crer nos seus profetas e prosperarei. 2 Samuel, crer nos seus profetas e prosperarei. A quarta forma da unção descer sobre nós e Deus falar conosco, Jesus fala por meio da própria unção. Como assim Deus fala por meio da própria unção? Repete comigo, Jesus fala por meio da própria unção. Vamos dizer junto, 2, 3 e Jesus fala por meio da própria unção. Olha que forte. 1 João 2,27. E a unção que vocês receberão dele, receberão de quem? De Jesus. De quem? De quem, igreja? De Jesus. Permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas assim como a própria unção ensina sobre todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como ela os ensinou. Diga glória a Deus. O que é permanecer nele? Eu escuto Deus em meu coração. Permanecer nele é escutar Deus pela palavra. Permanecer nele é escutar por meio do profeta. Permanecer nele é saber que a própria unção que está em mim, que é o Espírito Santo, ele vai me ensinar o que eu preciso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Inclusive ele vai te ensinar que precisa ler, que precisa falar com o profeta, que precisa orar. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Tudo vem de um ponto. Diga buscar a Deus. Diga, quem procura Deus é encontrado por Ele. Vamos lá agora mais o último. Se não me engano é o último. Ou tem mais uma aí? Quando Jacó renovou a aliança da busca, ouviu a palavra de Deus, seguiu esse caminho, então viveu os 4 níveis. Jacó estava todo errado, mas lá em Betel ele levanta aquele altar, como eu já preguei aqui. Ele dá de oferta aquele óleo e ele faz um voto de ser dizimista. E ele fala: a partir de hoje, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo, assim como disse o seu avô e assim como disse o seu pai. Então o Deus do seu avô e o Deus do seu pai tornou o Deus dele, porque ele renovou a sua aliança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus te chama aqui hoje para renovar uma aliança. O que é uma aliança? Eu já expliquei aqui, uma aliança é uma via dupla. É você buscar e Deus vir até você. É você se achegar a Ele e Ele se achegar a vós. É você bater e a porta se abrir. É você buscar e encontrar. É você pedir e receber. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aliança é isso. Oh, glória a Deus. Aliança é uma via de mão dupla. Aliança é onde você faz um voto com Deus. E Deus, Ele faz com que a palavra dele se cumpra em você. Há um caminho para a adoração a Deus. E esse caminho, entre tantas ações, que é o único, é Jesus. Ele vem por meio de uma intimidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando eu sou íntimo, as portas se abrem. A bênção de Deus flui. Quando Jacó se tornou íntimo, 7 dias depois ele encontra um emprego e ele ganha dignidade e não precisa mais ser fugitivo. 7 anos depois, ele se torna parente do empresário que o empregou e ele casa com Raquel e com Lia. Mais 7 anos, a boa medida vai para a recalcada e agora ele tem sua casa e o seu gado. Mais 7 anos, ele vai para a sacudida e agora ele se torna igual ao seu empresário, igual ao seu sócio. E mais 7 anos, transbordante, ele é mais rico do que aquele que o empregou. De 7 em 7 anos, Deus mudou
E ele saiu da boa medida, da para recalcada, para sacudir e para transbordante, e nunca mais parou de transbordar. E a intimidade com Deus só aumentou, porque 28 anos antes ele levanta um altar, onde ele viu os anjos de Deus subir e descer. Mas 28 anos depois, ele é tocado pelo próprio Deus, aleluia, e o nome dele é transformado de Jacó para Israel. Quando você busca intimidade, não é os resultados da sua vida somente que mudarão, também mudarão a sua forma de se relacionar com Deus, e Deus terá muito mais dele para você. Você pode aplaudir bem forte Jesus, aleluia. Que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar seu altar, adorar a Deus e entregar, adorar a Deus pelo seu altar, adorar a Deus e entregar ao caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Igreja, adorar a Deus, viver o seu altar, adorar a Deus e entregar, adorar a Deus, viver o seu altar, adorar a Deus e comece a falar com Deus nesse momento em nome de Jesus. Comece a falar com Deus nessa hora e buscar a presença daquele que vive e reina. Comece a buscar a presença de Deus nesse momento e deixa a sua intimidade aumentar-se. Há só um caminho para a adoração e ele se chama Jesus. E quando você tem intimidade com ele, igreja, você entende que é necessário ouvir a sua voz antes de cada atitude, antes de cada ação, antes de cada palavra que sai da nossa boca para determinar um futuro. Existe, igreja, uma ação de Deus em nosso favor, e ele fala aos nossos corações, ele fala pela palavra de Deus, ele fala por meio dos profetas, e a própria unção do Senhor fala conosco. Renove então a sua aliança nesta noite. Fale agora que você, assim como Jacó, que parou de pensar por si mesmo, parou de seguir conselhos errados e começou a ouvir a voz de Deus, começou a ouvir a voz do Senhor, começou agora a viver pela vontade do Altíssimo. Primeiramente ele fez um voto, depois ele fez uma aliança, depois ele já estava vivendo em atos proféticos e sobrenaturais. Por último houve reconciliação, encontro face a face. Assim também Deus, ele quer que você se aproxime dele, igreja. Levante a sua voz em oração agora, levante a sua voz em oração nesse momento, igreja. Renove a tua aliança com
sacudida e transbordante. Em nome de Jesus, receba esta unção agora. Receba esta unção agora. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A unção que vem da intimidade, a unção que vem da voz de Deus, a unção que vem do guiar. Deixa na chuva na canta na manaia. Talvez você estava tomando atitudes, igreja, pela sua própria vontade. Renova a tua aliança, diga a sua dependência de Deus a Ele nesta noite. Oh, na balaba shurikana, na balaba shurimanabana, rimane shurikana, rima shurimanabana. Levante sua voz com fé, clama-me e responder-te-ei, disse o Senhor em Jeremias 33:3. Levante a sua voz e clame, levante esse clamor nessa noite. Diga que você não quer mais ouvir a segunda voz, o conselho errado, a vontade humana e carnal, mas que você está disposto a um tempo de entrega total, onde a voz do Senhor falará em seu coração, falará pela palavra, falará também pelo profeta e falará pela própria unção de Deus. Receba agora. Xarabala shurikandema, seremala shurikandala shurikala shuriandala manaya. Aqui está a tua igreja, Senhor. Igreja, Pai do Senhor. Igreja do Senhor, ó Pai. Não mais a igreja do mundo, não mais o povo das trevas, não mais pessoas perdidas, mas aqueles que buscam a tua presença, porque creem que detive a unção. Derrama essa unção agora nessa noite, e aquilo que foi derramado nesse lugar pela palavra, esse alimento venha transferir para nós toda a unção da sua glória, assim como o alimento traz para nós vitaminas, proteínas, aminoácidos, sais minerais. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra nessa noite traga a nossa unção. Receba a unção, receba a unção, receba a unção agora. A unção da boa medida, a unção da medida recalcada, a unção da medida sacudida, a unção da medida transbordante. Transborde na presença agora. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Receba, receba dessa unção agora. Abra o teu coração, igreja. Tira de você toda a reserva, tira de você toda a reserva agora. Receba dessa unção, receba desse milagre.